Olá, povo de Deus, quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum, 6 de fevereiro de 2025. São Paulo, Mique, companheiros mártires. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 12, 18 a 19, 21, 24 e Marcos 6, 7 a 13. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. A chamada carta aos Hebreus, na verdade, não tem nada de carta a não ser o seu final, que contém saudações no estilo de carta. Trata-se de um texto escrito aos judeus que se converteram ao cristianismo e que precisavam ser reforçados na sua fé em Jesus. O método usado é o da alegoria, isso é, da comparação. O autor compara Jesus com toda a tradição judaica, mostrando que Jesus supera tudo que os judeus já tinham vivido em sua fé. Dessa forma, podemos dizer que o texto aos Hebreus faz uma releitura de toda a história e tradição judaicas no sentido de exaltar a supremacia do Cristo frente à realidade vivida pelo povo. Nesse contexto, Jesus é apresentado como mediador de uma nova aliança. É isso que o trecho de hoje quer levar os judeus convertidos a se convencerem, que a nova aliança realizada em Jesus Cristo supera tudo o que eles já viveram. A aliança no Sinai não conseguiu trazer a paz e a confiança que somente a aliança feita sob a mediação de Jesus pôde trazer. Marcos 6, de 7 a 13. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Sabemos que Marcos escreveu o seu evangelho com a finalidade precisa de responder à pergunta: quem é Jesus? E seu método não foi o de dar uma resposta teórica, mas ir revelando Jesus por meio de sua prática, sua missão. Hoje carecemos de anunciar Jesus por meio daquilo que ele mesmo fez, pois muitas teorias não são tão acessíveis ao povo. Mas quando apresentamos Jesus por meio de suas parábolas, andanças, curas, contatos com os mais variados tipos de pessoas, a evangelização ganha carne e atinge mais bem o coração das pessoas. Favorecer o encontro das pessoas com Jesus tem, no Evangelho de Marcos, um grande instrumento. No nosso texto de hoje, vemos Jesus dando instruções aos seus discípulos missionários, pois eles são enviados para dar continuidade à missão de Jesus. As recomendações de austeridade e despojamento que Jesus dá aos seus discípulos são condições para que as outras pessoas
creiam na sinceridade de sua pregação. Impressionante como Jesus tinha plena convicção de que o poder da ostentação é inversamente proporcional à convicção da pregação. Trata-se de uma recomendação extremamente atual, pois assistimos a um verdadeiro desfile de modas em nossas celebrações. Dá até a impressão de que nem mesmo a palavra de Deus convence os que se dizem seguidores de Jesus. Conversão, libertação de demônios e curas são as ações recomendadas por Jesus aos seus discípulos. Mas nada disso será alcançado se o peso da mala da missão for muito pesado. E mesmo assim Jesus os alerta que haverá resistência, pois nem todos estão dispostos a mudar de vida. Sair da zona de conforto não é tarefa fácil. Somos por demais conservadores e tradicionalistas. Nos esquecemos de que o Evangelho é boa nova e não boa velha. Temos preguiça de dar passos novos, de sairmos do sofá e sujarmos nosso calçado na lama da rua, das estradas. Os mandatos missionários que aparecem nos evangelhos sempre ressaltam a necessidade radical do despojamento, da austeridade. Fica comprovado neles que missão não combina com caminhão de mudança. A questão do envio de 2 a 2 é sempre presente também. Cada vez que Jesus envia os seus discípulos, o faz de 2 a 2. Daqui ainda emerge a ideia forte de que missão não combina com autoenvio. Missionário e missionária são sempre enviados, enviadas. No Evangelho é Jesus quem envia, e depois, com o nascimento da igreja, é ela que o faz. Sacudir a poeira das sandálias era um gesto feito pelos judeus quando regressavam de um território pagão. Com tal ritual indicavam que não queriam nenhuma relação com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. Aqui Jesus retoma, mas não no sentido de fomentar ódio aos que não recepcionassem seus discípulos, e sim um reconhecimento público de que os discípulos não são responsáveis por estes que não os aceitam. O movimento do envio compreende 3 momentos: partir em missão de maneira toda despojada, não ficar parado nos possíveis fracassos, dar continuidade à prática de Jesus, expulsando demônios, curando enfermos e ungindo os que aceitavam a boa nova. Fundamental era apegar-se ao essencial da vida, tantas vezes sacrificado frente a tantas urgências pragmáticas do cotidiano. Como fala o educador e sociólogo francês Edgar Morin, de tanto sacrificar o essencial em favor do urgente, acabamos por esquecer a urgência do essencial. E o essencial na prática de Jesus estava na missão libertadora, junto dos pobres e descartados. Celebramos hoje São Paulo Mick e seus 24 companheiros. Ele foi um religioso jesuíta e um dos mártires da missão no Japão, filho de um renomado militar, membro de uma família samurai da província de Arima. Foi catequista, ingressou na Companhia de Jesus sendo ordenado sacerdote e ficou conhecido como excelente pregador e orador. Paulo Mick e seus companheiros foram crucificados sobre uma colina de Nagasaki no dia 5 de fevereiro de 1597.
Particularmente emocionantes foram as palavras de perdão e de testemunho evangélico pronunciadas por Paulo Mick. A serenidade e coragem de Luiz e Barak, 11 anos, Antônio, 13 anos, Tomás Kozak, 14 anos, que morreram todos entoando salmos. Um beijo no seu coração.